Boa noite, quem tá chegando. Tô esperando um minutinho a mais para as pessoas chegarem. Vamos esperar um pouco. Seja bem-vindo. Boa noite, gente. Estamos começando essa live. Sejam bem-vindos. Guardar um pouquinho, a galera tá chegando. E aí a gente já começa esse nosso bate-papo para falar um pouquinho sobre yoga, por que que a gente faz, por que que a gente não faz, o que que acontece. Essa é a primeira vez que eu tô aqui ao vivo, então eu tenho um monte de coisa que eu não sei e eu vou aprender hoje, talvez até com a ajuda de vocês. Uma coisa que eu não sei, por exemplo, é desativar os comentários. Talvez em algum momento eu preciso fazer isso, mas eu não sei nem como é que faz. Mas qualquer coisa eu pergunto aqui pra vocês, tá bom? Que legal, um monte de gente. Oi, Ju, oi, Vânia, que bom que vocês estão aqui. Jeane, muito legal. Quem souber, escreve aí pra mim então nos comentários como que desativa os comentários, que depois eu vou precisar usar isso. Talvez, porque a gente tá aqui falando, mas aí você vê um comentário, daí você quer responder o comentário, daí você perde a sua linha de raciocínio. Então, vai ter um momento, inclusive, que eu vou fazer umas perguntas para vocês, ou eu vou liberar para vocês fazerem pergunta para mim, aí eu vou precisar dos comentários. Mas talvez a hora que eu começar mesmo a explicar, para mim talvez seja melhor que esteja sem os comentários, né? Não sei se a luz tá boa. Eu tava vendo aqui até essa coisa dos filtros para ver se melhora um pouco a iluminação, mas tem só os filtros engraçados aqui, que não é a pegada do momento. Eu queria um filtro só que melhorasse a iluminação. Mas não tô achando. Configurações desativar comentários, né, Ju? Tá. Aí eu tenho até que achar onde estão as configurações, que eu também nem sei. Mas não tem problema, a gente. A vida é um aprendizado, né? Então, uma coisa de cada vez. Eu fiz o story para perguntar para as pessoas. Tem um monte de gente que fala para mim que gostaria de fazer aula de yoga, me encontra na rua ou sei lá, encontra comigo de alguma forma, me manda uma mensagem, a gente conversa por telefone e a pessoa fala assim: "Ah, eu tenho tanta vontade de fazer aula de yoga. Ah, eu tenho tanta vontade de fazer aula de yoga". Daí eu falo: "Mas por que que você não faz, né?" Olha, apareceu um numerinho aqui pra mim, deixa eu ver o que que é isso. Muito bem. Boa noite. Por que que você não faz aula de yoga? Ah, eu não sei. Eu vou fazer. Aí todo mundo fala assim: "Ah, eu vou fazer". E eu vejo que tem muita gente que realmente tem uma vontade real de fazer aula de yoga e acaba não fazendo, né? Aí isso me gerou uma curiosidade. Eu falo assim: o que te impede de fazer, de começar a fazer uma aula de yoga? E aí eu resolvi lançar no story essa pergunta e as respostas, né, como eu coloquei nos outros stories, eu acho que vocês viram, elas são bem interessantes as respostas. As pessoas falaram assim: "Ah, eu tenho medo", mas como eu não tinha feito nenhum outro tipo de interação, me deu uma vontade de perguntar: medo do quê, né? Eu tenho medo, eu sou muito dura, sou inflexível, eu não tenho dinheiro, não tenho tempo, e assim foi. Daí eu falei: acho que a gente pode esclarecer
alguns mitos que tem por aí, né? Então, sejam bem-vindos, quem está chegando agora. Eu vou começar assim, só falando um pouquinho de mim, para quem não me conhece muito, assim, ou não me conhece nada. Meu nome é Milene, eu moro em São José dos Campos, São Paulo. Sou professora de yoga, sou professora de meditação e também, assim, minha vida comum, eu sou professora de formação, né? Fiz magistério, fiz faculdade de letras, sou professora de português e inglês. Trabalho na prefeitura de São José como psicopedagoga e trabalho com a inclusão de crianças especiais, inclusive na escola comum. Então já é um trabalho que eu faço há muito tempo. Mas eu sempre gostei muito de estudar, sempre gostei muito de ler, sempre tive um ímpeto interno de trabalhar as minhas dificuldades. Então eu tenho dificuldade de alguma coisa, eu tenho curiosidade, então eu vou atrás, eu leio. E aí eu comecei a me interessar pelo yoga, mas de uma maneira bem diferente, assim. Normalmente as pessoas, principalmente aqui no Brasil, vão atrás do yoga por conta dos asanas, por conta das posturas, como se yoga fosse fazer postura, fazer asana, né? E eu não, eu comecei estudando Vedanta, comecei estudando uma linha do hinduísmo, que eu sempre estudei de tudo, gente, tudo que vocês imaginarem, fraternidade branca, Wicca, aí eu caí no hinduísmo. Aí comecei a estudar hinduísmo, aí conheci o Bhakti Yoga, que é uma vertente um pouco mais devocional do yoga. Ei, Arthur, coisa linda da tia. Gente, nada como ter uma família que te prestigia, né? Adorei. E aí, estudando, eu comecei a descobrir, aí eu descobri que existia yoga, lógico que eu já sabia, mas eu não sabia que existia Bhakti Yoga. E comecei a estudar. Um belo dia, lá em 2007, eu fui participar de não era um simpósio, era como se fosse um congresso de yoga. Gente, pensa numa pessoa que nunca tinha feito uma postura na vida. E os caras tudo de cabeça para baixo, fazendo aquelas poses. Falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? A única coisa que eu conseguia fazer era ficar sentadinha com as perninhas cruzadas. Aí quando alguém fazia uma coisinha um pouquinho mais fácil, que é levar o tronco pra frente, abaixar a cabeça, eu falava, isso eu consigo fazer. E aquilo foi meu primeiro desafio, né? Eu falei, não, mas isso não é pra mim, esse negócio de ficar de cabeça pra baixo, trazer o pé aqui na orelha, cara, eu sou super dura. Eu sou super dura mesmo. Tem várias posturas que eu faço meia postura, eu não consigo fazer ela inteira, porque não dá pro meu corpo. Até que eu conheci uma pessoa muito especial, que é o meu professor, o meu mentor de yoga, que é o Marcos Rojo. Ele é um professor, assim, dá aula de yoga, sei lá, há mais de 30 anos. Eu conheci ele através de uma revista, lendo um artigo dele. E as coisas que ele falou, eu falei, cara, esse cara pensa tudo que eu penso. Em termos de autenticidade, de você ser aquilo que você é, de você validar as suas potencialidades, de você acolher as suas dificuldades. Eu falei, nossa, com esse aí eu acho que eu ia fazer yoga. Com ele aí eu acho que eu até faria yoga. Aí eu comecei a ler sobre ele, comecei a ler as coisas que ele escrevia e tal. Na época eu assinava uma revista chamada Bons Fluidos e eu ganhei um brinde da revista, que era um DVD comemorativo de não sei quantos anos da revista, com uma aula do tal do Marcos Rojo. Aí eu botei no meu aparelho de DVD aquela aula e comecei a fazer. Gente, vocês não têm noção da minha alegria. Porque a aula dele era ficar em pé, por exemplo, elevar o braço, inclinar o tronco, voltar, respirar, observar o corpo. Eu terminei aquela aula realizada. Eu terminei aquela aula assim, caraca, eu consegui. Então, a partir daí, o meu olhar a respeito do yoga começou a mudar. Eu vi que yoga não era só ficar de cabeça para baixo e nem trazer o pé aqui na orelha. Beleza. Mas não fui fazer em nenhum lugar. Aí eu achei aqui na Sociedade Amigos de Bairro, no meu bairro aqui perto, uma pessoa que estava dando aula de yoga e que tinha se formado com o Marcos.
Falei, talvez ela siga a linha dele. Aí fui lá. Ai, cara, a mesma coisa. Maravilhosa, uma aula gostosa, leve, que eu era capaz de fazer, movimentos que o meu corpo era capaz de fazer. E tá. Mas essa coisa que a gente fala da vida, né? Você fala assim, eu não tenho tempo. Eu sempre falei isso também. Tem que trabalhar, tem que cuidar da casa, tem que fazer não sei o quê. Hoje eu vou, hoje eu não vou. Então eu ainda não tinha aquela conexão legal, né? Mas eu falei, eu dou aula do que vocês quiserem, assim, porque eu gosto de dar aula, eu gosto de falar, que vocês vão perceber que eu gosto de falar, né? Aí eu falei, podia dar aula de yoga de repente, para passar isso para as pessoas. Só para desmistificar, só para acabar com essa ideia de que yoga é botar o pé na cabeça ou ficar de cabeça para baixo. Tá. Gente, descobri que tinha esse professor Marcos Rojo, querido, que eu tô falando para vocês. Descobri que ele tinha um curso de formação. Olha, daquele dia que eu falei para vocês que eu vi o que eu li sobre ele na revista, que eu li um artigo que ele tinha escrito na revista, e o dia que eu fui fazer a minha primeira aula pessoal, presencial com ele, eu acho que já tinha se passado uns 15 anos. Arthur nem tinha nascido, né, Arthur? Já tinha passado uns 15 anos, desde aquela vez que eu conheci ele. Eu escutando a voz daquele homem, eu ali deitada, que a gente tava fazendo tipo um exercício de relaxamento, e ele falando, relaxa a testa, relaxa o olho, relaxa a boca, né, a região, e eu relaxando ali, me deu uma vontade de chorar, de emoção, de falar, eu estou aqui, eu consigo e eu sou capaz. E essa então foi a minha história que eu queria trazer para vocês de como que o yoga entrou na minha vida. Eu sou dona de casa, eu não tenho filhos humanos, tenho filhos caninos e agora eu tenho uma filha tartaruga. Eu tenho filhas plantas e eu tenho a minha casa, como eu disse, eu trabalho na prefeitura, eu dou aula de yoga, eu dou aula de meditação. Então eu sou uma pessoa comum como qualquer outro, com as minhas dificuldades, com os meus defeitos, com os meus medos e com as minhas alegrias e com as minhas coragens. E a minha coragem hoje de estar aqui falando com vocês já é uma coragem, né? E então era isso que eu queria contar para vocês a meu respeito, como que foi essa história, essa minha trajetória. Terminei o curso, fiz a pós-graduação e aí comecei a dar aula. Aí eu dei um ano de aula, em 2019 eu dei aula presencial e aí em 2020 já entrou a pandemia. E eis que surge o Zoom na minha vida e eu comecei a dar aula através do Zoom. Isso abriu uma baita de uma possibilidade. E aí a galera fala assim, mas dá certo dar aula pelo Zoom? Dá super certo, porque eu consigo ver o aluno, como eu disse, né? Assim, oi gente, tem um monte de gente que entrou aqui agora, boa noite, pessoas... Sejam todos muito bem-vindos. Eu tô contando um pouquinho a minha trajetória de como que eu comecei no yoga. Essa live vai ficar gravada para quem perdeu o comecinho, tá bom? E aí eu comecei a dar aula pelo Zoom. Muito bem. E isso super possibilitou, porque daí tem gente de outras cidades que fazem aula comigo, não precisa ser de São José, enfim, né? Caí aí nesse mundão de meu Deus, de Zoom e comecei a... Boa noite, Claudinha! E comecei a trabalhar pelo Zoom. E aí volta nessa coisa que eu tinha falado lá no começo, das coisas que as pessoas falam, putz, Milene, eu tenho maior vontade de fazer, nossa, uma hora eu vou fazer, uma hora eu vou fazer. E aí foi quando eu resolvi, né? Então por que a gente tá aqui hoje nessa live? Eu lancei umas perguntas e as pessoas me responderam. Então só vou retomar porque eu quero pegar o gancho das respostas. Que é esse o objetivo da nossa conversa hoje, né? Olha só, não tenho flexibilidade, não tenho paciência. Cara, isso a galera geral fala. Olha, estou de unhas feitas, isso não é sempre que acontece. Aí tô eu lá fazendo unha bonitinha, comentei com a moça que eu dava aula de yoga, a moça falou assim, isso não é pra mim não. Não consigo, cara, não tenho a menor paciência, eu sou muito agitada. E ela é a representação, assim, ela e a torcida do Flamengo, né? Todo mundo fala isso. Todo mundo fala, eu sou agitada. Olha, eu
Vocês acham que eu sou a mais calma dos mortais? Zen. Eu medito para dar conta desse furacão que eu sou. É graças à meditação que eu faço que eu consigo me manter saudável mentalmente, gente. Porque se eu deixar o meu cérebro louco do jeito que ele é, eu já tinha pirado. Pirado assim, pirado com as minhas noias de preocupação, pirado com a quantidade de coisa que eu quero fazer, pirado com o meu emocional, que eu também não dou conta de mim mesma, principalmente se eu estiver na TPM. Então, é o contrário. A pessoa fala assim, não, eu sou muito agitada, eu não consigo. Gente, é exatamente... Ó, eu falo assim, é a mesma coisa que você falar pra mim. Cara, eu tô morrendo de sede. Milene, eu tô morrendo de sede. Aí eu faço o que eu ofereço. Não, não posso beber água. Não posso beber água, eu tô com muita sede. Eu sou muito agitada. Então, o que você precisa? Você precisa de mais agitação, é isso? É mais agitação que você precisa? Não é uma tortura. Não é que a gente vai obrigar você. Não mexe. Não mexe. Fica parada. Não, é o contrário. A aula de yoga vai fazer o quê? Se você tiver uma boa professora, a aula de yoga vai fazer o quê com você? Vai permitir, exatamente, quem que não é agitado hoje, gente? Por isso que eu falei, a torcida do Flamengo toda, né? Brincando assim, porque na verdade é o planeta inteiro, não é? Não é assim? E aí, a pessoa que está conduzindo a sua aula, porque o professor, o instrutor, eu gosto de falar que eu sou professora de yoga, porque como eu disse no começo, eu sou professora sou professora, tenho uma formação como professora. Algumas pessoas que eu conheço, que são instrutores de yoga, eles preferem, eles se sentem mais confortáveis de falar instrutor de yoga. Por quê? Porque o yoga é você com você mesmo. Yoga vem nessa palavra, não sei quem aqui tem essa familiaridade, quem já ouviu isso, me desculpe a redundância para alguns, mas yoga, a raiz da palavra yoga significa união. Então, yoga é união corpo, mente e espírito. Então, a gente vai fazer essa integração. Porque por que a gente é agitado? Por que a gente tem depressão? Por que a gente é ansioso? Porque a nossa mente está fora, o corpo está aqui. Aí você tem uma gastrite, essa gastrite é para falar o que para você? Ou, vamos resolver alguma coisa aqui, filha, olha para mim, você esqueceu que eu existo? Né? E a nossa mente voando, é a nossa mente voando. Você sai do carro, você não lembra, tranquei o carro, não tranquei o carro? Você sai do carro, esqueci a panela no fogo. Por quê? Porque a nossa mente está fora, a gente não está aqui, a gente não está com a gente. Então o yoga, ele vai fazer essa integração corpo, mente e espírito. Então a pessoa que está ali oferecendo essa aula para você, na verdade ela está te conduzindo, te ajudando a você voltar para casa, a você voltar para você mesmo. É isso que é. Por isso que quando alguém fala, eu sou muito agitada, isso não serve para mim, eu me comovo. Porque lógico, eu também já pensei isso. Então eu me comovo porque eu falo, cara, essa pessoa não sabe o que ela tá perdendo. E lógico que cada um tem o seu caminho, não é que o yoga é um santo milagreiro e vai ser para todo mundo, não é isso. Tem gente que gosta de fazer Tai Chi Chuan, então a gente tem outras, tem Lian Kung, tem umas outras práticas que super serve para as pessoas. Pintar, né? Tem várias maneiras de você fazer yoga, no sentido dessa palavra reconectar, conectar-se, unir corpo, mente e espírito. Surfar, por exemplo. Você tá surfando, não tem como você não tá com a sua mente ali no momento presente, tá? Então, tudo isso que eu tô falando a respeito do yoga, não é que eu tô falando que o yoga é o milagre, mas quando a pessoa fala pra mim, e que maravilha, acalmar a mente. Nossa, nem fala, gente, nem fala. Eu falo, gente, eu sou prova viva disso. Eu sou pimenta. Eu falo que eu não como pimenta porque uma pimenta não pode comer pimenta. De tão assim, acelerada que eu sou. E eu consigo acalmar a minha mente. Eu consigo me organizar melhor. Eu começo o meu dia fazendo a minha prática pessoal. É curtinha, às vezes não dá tempo, às vezes eu acordo atrasada. Mas eu vou lá e faço nem que seja 15 minutos. É 15 minutos que eu me conecto comigo, que eu respiro, que eu faço a intenção do meu dia, que eu agradeço ao meu corpo por estar aqui junto comigo, né?
Então, aí tá vendo? Minha mente é tão louca que eu fico divagando, daí eu me perco. Tava falando essa coisa da agitação, tá, gente? Então, assim, só para responder essa pergunta que eu acho que é a que mais existe, as outras são bem mais fáceis. Dinheiro, tempo, eu sou inflexível, eu sou dura, inflexível no sentido meu corpo é duro, né? Isso daí é bem rápido e fácil que eu tenho para responder para vocês. Agora, eu acho que a questão que pega, a questão maior que pega, é a questão do eu sou muito agitada, eu não dou conta de fazer, nem yoga nem meditação. Isso não é verdade. Não é verdade porque isso serve pra mim. Eu sou agitadérrima e eu pratico yoga. E yoga me ajuda. Então, como eu estava falando, a professora de yoga, o instrutor de yoga que estiver com você, ele não vai te obrigar a fazer uma coisa que você não consegue. Você não vai querer sair correndo. Ai, a sensação que eu tô com formiga na bunda e eu tenho que sair correndo. Não é isso. De repente alguém te dá uma chave e fala assim, meu, só respira agora. Observa como é que estão seus pensamentos, sente o seu coração. Aí pela primeira vez na vida você vai falar assim, nossa, meu coração tá batendo rápido. Nossa, a quantidade de pensamento que veio agora. Ou alguém fala assim, ó, eleva lateralmente o seu braço direito. Aí você fica assim, olhando, hã? Porque sua mente tá lá, né? Se eu falar pra vocês, eleva lateralmente o seu braço direito, você vai fazer o quê? Você vai me olhar e vai me copiar. Eu não tenho garantia nenhuma que você tá pensando, que sua mente tá aqui. Então eu tô falando, ó, agora inclina a sua cabeça, inclina o tronco. Aí você tá me olhando e você tá fazendo igual a mim. Só que você tá pensando, será que vai demorar essa aula? Nossa, esqueci de tirar a roupa do varal. Cara, você não tá fazendo yoga. Você pode até estar fazendo um alongamento. Yoga você não tá fazendo, porque o yoga você tinha que estar sentindo o alongamento do corpo. Agora, se eu falo pra você, eu paradinha, com meu bracinho aqui pra baixo, e eu falo assim, eleve o seu braço direito lateralmente. E eu fico esperando, você é obrigado a fazer isso. Então, se a minha aula, por exemplo, for traga o queixo pro peito, leva o queixo para cima. Você tá ouvindo, tá fazendo, a sua mente tá no aqui e agora. Você não está incomodado com isso porque você está sentindo o bem-estar que isso proporciona, o relaxamento que isso oferece para o seu pescoço. Então você tá gostoso aquilo tá gostosinho. Você não tá sofrendo. Quando acabou a aula, você fala assim, ai, como eu precisava disso. Aí eu te pergunto, meu, tu não é agitada? Você não falou que não conseguia? E aí agora você consegue? Tadã! Entendeu? Gente, essa é a pegada, tá bom? Então, quem tá aqui agora comigo, que eu agradeço super a presença, se tiver chance de levar essa palavra para as pessoas ao seu redor e falar, cara, é necessário, se você tá com sede, você tem que beber água. Se você tá agitado, você tem que arrumar um mecanismo de se acalmar. Não é acalmar, virar aquele ser, não é virar Gandhi, não é virar Madre Teresa, não é virar santo, não é ficar calminho, não é não falar palavrão. Não, você vai ser você, do seu jeito. Só que você vai ter um momento seu de encontro com você mesmo, que vai ser um respiro pro seu corpo, pra sua saúde emocional, pra você tocar a sua vida, essa vida louca que a gente vive. Ok? Então, bora lá. Acho que eu dei conta aí. Se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre isso, fique à vontade. Aí falaram de dinheiro. No finalzinho agora da live, eu vou explicar o nosso projeto. Eu tenho o Happy Yoga, que é esse aqui que vocês têm, é o meu projeto, né? Que a gente tá aqui no meu perfil aqui. E eu também tenho uma parceria com umas amigas, que eu vou explicar depois. E tem um preço, lógico, tem uma mensalidade, as coisas são negociáveis. E aí vocês vão ver que também não é nenhum fim de mundo, tá? Mas eu não quero me apressar aqui só para eu seguir a minha linha de raciocínio. Então, o dinheiro não é tão caro assim quanto a gente imagina. Vou falar aqui, depois a gente retoma. R$ 120 por mês, por exemplo, para você fazer a aula, seja 4 vezes por semana, 2 vezes por semana, enfim, você vai pagar, vamos supor, R$ 120 a mensalidade da aula. Eu falo que R$ 120 é um investimento que você faz na sua vida
para não comprar remédio. Se você tiver que tomar remédio para depressão e ansiedade, o fato de você ter que ir no psiquiatra, mesmo que você tenha um convênio, o preço que você vai pagar na medicação, com certeza é mais do que isso. E com certeza os danos que vai acontecer para o seu corpo físico vai ser muito mais. Aliás, muito mais não, né? Vai acontecer. Porque yoga não dá dano pro corpo, a não ser que você vá fazer alguma besteira, querer se meter a besta de fazer uma postura invertida, não saber fazer e machucar o pescoço. É o único dano colateral que o yoga dá, é você fazer aquilo que não é pra você fazer. Agora, remédio todo mundo sabe que tem efeito colateral, né? Então, não tô aqui pra vender, não é nada disso. É só pra gente desmistificar, né? Então, R$ 120, se eu sair daqui e for pra um restaurante, eu gasto isso no restaurante. Se eu juntar o prato que eu escolhi para comer, mais a cerveja que eu tomei, claro, porque eu também tomo cerveja, tomar cerveja e ficar ali, ou de repente é um barzinho, tem cover artístico, cara, numa noite você gasta. 2 vezes que você compra pizza, você já gastou, né? Então, assim, 120 é uma coisa, é caro, é barato, não é, mas assim, eu tô fazendo que comparação? Eu tô falando da minha vida. Ai, Jesus, tem uma péssima notícia que minha bateria está acabando. Eu vou ter que pegar meu carregador, então eu vou continuar falando a live andando com vocês, tá bom? Então tá, flexibilidade, eu acho que eu já falei sobre isso com vocês, que eu sou super dura também, travadona, travadaça, aliás, e faço yoga do mesmo jeito, porque yoga não é competição. Yoga, agora vocês vão passear pela minha casa comigo, porque está acabando a minha bateria. Eu esqueci que esse negócio de live gasta, né, bateria pra caramba. Eu achei até que eu tava com bastante bateria, mas ela tá mais ou menos. Vamos lá que eu já vou plugar aqui o meu coisinho e aí a gente não vai ter problemas com relação a isso. Só que eu vou mudar o meu cenário, gente, porque eu não tenho tomada pra ficar. Vamos lá. Lá no quarto que eu tava. Então, meus amores, essa coisa da flexibilidade também, não tem problema, eu não tenho flexibilidade. O yoga se encaixa pra você. O yoga se adequa pra você. Opa, não é você que tem que se adequar ao yoga, é o yoga que vai se adequar a você. Ah, eu sou gorda. Então, a gente tem essas coisas também, que yoga é pra magro, yoga é pra... Peraí que eu vou pedir pro Júnior pegar o meu tripé. Amor... Depois você não pega o tripé pra mim lá no fundo, por favor? Tem que controlar o tempo aqui também. Vamos lá, que eu não quero me demorar muito. Ah, e o meu papelzinho que eu deixei lá em cima também, meu roteirinho. Então, yoga serve pra gordo, pra magro, pra bonito ou feio, porque isso daí é uma coisa muito relativa, né? Pra jovem, pra velho, pra mulher... Para homem, então, eu tenho minha barriga, eu tenho um monte de gordurinhas que talvez não me encaixasse num padrão de yoga que a gente conhece por aí. Não é verdade também, tá? Yoga é para todo mundo pode fazer. Então, o que te impede? Ah, eu nunca fiz. Ah, eu tenho medo. Não precisa ter medo. A galera que faz yoga toda tem essa vibe que eu tô falando pra vocês, que é eu comigo mesma. Eu não tô preocupada de olhar pro outro e falar, nossa, ele faz melhor do que eu. Nossa, olha só, a outra consegue trazer o pé na cabeça. Obrigada, coxuxo. Obrigada, meu amor. A outra consegue botar o pé na cabeça. Eu não consigo. Nossa, olha, ela faz um pouso, um pouso sobre o ombro. E assim por diante. Tô arrumando aqui o tripé pra tentar ficar melhor aqui pra vocês, gente. Então, não tem essa. Quem tá nessa vibe do yoga, tá olhando pra dentro, tá sentindo prazer que aquele movimento oferece pro corpo. Não tem essa, entendeu? Então, não se preocupa, ninguém vai reparar em você. Se reparar, se essa pessoa reparar, sinto muito, ela também tá precisando retomar os valores dela, os conceitos dela, né? Então, isso não é pra você isso, não é pra você se preocupar com isso, tá? A coisa do dinheiro eu já falei. Aqui, eu não tenho tempo. Ah, muito bem, essa parte do tempo eu vou falar agora, que eu vou apresentar, então, o Somos Mais Yoga. Tô tentando encaixar o troço aqui no tripé, gente, peraí, acho que agora foi. Ah, e agora vocês estão no meu quarto.
Muito bem. Então, pensando nisso, que eu não sou magra, eu não sou jovem e eu não sou flexível, meu corpo é todo travado, e eu falei, eu quero dar aula de yoga, eu resolvi montar o Happy Yoga. O que é o Happy Yoga? É o yoga da alegria, é o yoga da felicidade. É o yoga para todos, é o yoga para o gordo, para o magro, para o sedentário, para o cervejeiro, para o homem, para a mulher, para quem for. Esse é o yoga. É o yoga de você com você mesmo. É o yoga de você ter o seu momento pra você, de cuidado com você. É o momento que você vai se proporcionar um cuidado, um contato com você, com o seu corpo. Às vezes eu falo para as pessoas, ó, observa a respiração, o movimento respiratório em tal lugar. A pessoa fala, caraca, nunca imaginei que eu ia conseguir observar movimento respiratório aqui nas costas. E aí você faz as pazes com você mesmo. Então, olha só, minha amiga Dini Franco entrou, que linda. Beijo, Dini. Tô falando de uma coisa muito legal agora. Essa live vai ficar gravada, vocês podem ver depois. O yoga, o Happy Yoga, o meu projeto do Happy Yoga é esse yoga que é para todo mundo, para quem nunca fez yoga, para quem tem o corpo travado, para quem é gordo, para quem é sedentário, era isso que eu tava falando. E porque isso sou eu, isso é exatamente eu, entendeu? Então o yoga para todos é o Happy Yoga, é o Happy Yoga da felicidade. E aí eu comecei com essas aulas e eu tenho alunos de todas as idades, eu tenho alunos de todos os formatos de corpo, eu tenho alunos que têm problema no joelho. Beijo, amada, que saudade de você. Eu tenho alunos de todos os tipos e a maioria deles nunca fizeram yoga. Eu falo, leva seu braço direito, a pessoa põe um braço para frente, por exemplo, assim, e o esquerdo. Não tem consciência corporal. Então, assim, qual é o meu objetivo? É que legal, olha só, eu vou conseguir mostrar para essa pessoa um contato com o corpo dela que ela mesmo nunca teve. A ideia é essa. Então, pode fazer sem medo, sem vergonha. Ah, eu morro de vergonha, eu não sei fazer. Não, gente, ninguém tá olhando para você. A única que tá olhando para você sou eu, que sou a professora. E eu tô olhando para você só para poder te conduzir naquele jeito que você não vai se machucar, naquele jeito que seja confortável. Trazer a sua mente, não deixar sua mente fugir. Então eu fico dando essas dicas. Eu falo, relaxa a sua testa. Aí você leva a sua atenção para sua testa. Às vezes eu falo assim, vamos fazer tal movimento. Aí quando eu olho, a pessoa tá lá dura, fazendo uma força assim, eu falo, relaxa o ombro. Aí a pessoa, nossa, eu nem percebi que meu ombro tava duro. É isso, é simples. Experimentem, vale a pena. Deem essa chance para você mesma. Não importa se você é agitada, não importa. Dê uma chance para você mesmo. Então eu tava falando do Happy Yoga, que o Happy Yoga surgiu disso, da minha necessidade de fazer uma coisa que fosse possível para mim. E quando eu vi que a coisa era possível para mim, eu falei, nossa, vai ter muita gente que vai gostar disso, vai ter muita gente que vai se beneficiar com isso. E aí foi, Dini, minha linda, vamos fazer. Essa live vai ficar gravada e você assiste o começo, porque eu falei coisas muito legais que super serve para você e pro Fê nessa coisa da vida, da correria da vida, de arrumar um horário, de arrumar um tempo. Vai ser bem legal, do corpo, de como é que é, se não é que é, eu consigo, eu não consigo, eu sou travada, eu não sou, tá bom? E muito bem. Aí, só que eu tenho a minha limitação de horário. Como eu disse no começo para vocês, eu trabalho na prefeitura, eu faço uma série de coisas, então eu não consigo oferecer muitos horários. Então, eu só posso às 7 da manhã, eu só posso às 9 da noite, eu só posso às 5 da tarde. Eu não dou conta de fazer os horários que as pessoas podem. Eu tenho que fazer o horário que eu posso, né? E aí essa foi uma limitação minha. E umas amigas minhas, parceiras, queridas, inclusive eu tenho aqui a Juliana presente com a gente, que se formaram junto comigo na minha turma, também dão aula com a mesma base que eu falei pra vocês, que é uma yoga do autoconhecimento, que é uma yoga do autocuidado, não é yoga circo de botar o pé. E nada contra, tá, gente? Se você tem uma flexibilidade, você consegue trazer o seu pé aqui na orelha, se você faz um pouso
na cabeça, que é aquela invertida que fica de cabeça para baixo, você faz isso te faz bem, super apoio, tá? Não tô aqui para criticar nem falar mal de nada. Eu estou falando só pra gente desmistificar que yoga é ficar de cabeça para baixo ou trazer o pé na orelha. Eu tô aqui só para falar que se você não é capaz de fazer isso, você pode fazer yoga, que yoga não é só isso, yoga é respiração. Yoga é consciência corporal, muito mais do que postura, tá? Então, o Rap Yoga, o meu programa, meu método de trabalho é esse Rap Yoga, essa yoga do autoconhecimento, do autocuidado. E essas minhas amigas que se formaram comigo têm esse mesmo pensamento, têm esses mesmos valores. E aí uma delas, por uma necessidade da vida, de trabalho também, de vida cotidiana, conversando com uma outra, surgiu a ideia da gente unir as nossas forças. Então nós montamos um projeto chamado Somos Mais Yoga, que aliás, hashtag fica a dica, por favor, curtam a gente, é @SomosMaisYoga, aqui no Instagram. E que daí me proporcionou oferecer mais horários para os meus alunos. Então, olha só, as minhas aulas acontecem toda terça, às 5 da tarde e às 8 da noite. Aí, a Ju dá aula quinta-feira de manhã. A Fernanda dá aula terça-feira de manhã. A Monique dá aula quinta-feira à noite. Ou seja, a gente tem 5 horários para oferecer para os nossos alunos de aula. E eles não pagam nada mais por isso. Eles vão pagar aquela mensalidade. E só, lá, a Juliana colocou aqui nos comentários, @SomosMaisYoga. Obrigada, Ju. A gente tem 5 horários para os nossos alunos fazerem aula. Eles podem fazer aula com a professora que eles quiserem, no horário que eles quiserem. E além disso, também, essas aulas são pelo Zoom. Então, a gente grava a aula. Esse aluno recebe o link. Ele pode fazer mais vezes na semana. Ou tipo, você não conseguiu fazer aquela aula das 5 que você queria fazer comigo, você perdeu. Aí fica gravado e você pode fazer depois. Então você pode fazer aula com a Juliana, pode fazer aula com a Milene, pode fazer aula com a Monique. Eu achei sensacional, porque, por exemplo, a minha vida não mudou. Eu, como professora, eu continuo dando as minhas aulas que eu já dava. Os meus alunos, se só quiserem fazer aula comigo, a vida deles também não mudou. Só que ampliou. E as alunas da Monique podem me conhecer, as minhas alunas podem conhecer a Juliana, e assim vai. Então, esse é o projeto Sou Mais Yoga, que tá dentro do projeto Rap Yoga. Rap Yoga é o meu método de trabalho, né? A yoga da felicidade, a yoga para todos, sem exceção. E o Somos Mais Yoga que chegou agora, tá? Quero saber se alguém tem alguma pergunta. Deixa eu ver, a Giane falou, a evolução também vem com o tempo nessa parte das posições. Exatamente. Exatamente. A evolução no asana, a gente diz inclusive que é pela sua capacidade de conseguir se concentrar. Não é pelo tanto que eu faço. Lógico que isso também, a minha flexibilidade com o passar do tempo ela vai aumentando, né? Mas é a qualidade de atenção que eu tenho na hora que eu tô fazendo aquilo que eu tô fazendo, que é a evolução, tá? Olha lá, a Juliana falou que tem uma aluna dela que tá amando as minhas aulas. A Dini falou... Tá, isso, Dini. Então, olha só, agora com esse projeto que eu falei pra você, depois eu posso te passar o link porque a aula fica gravada. Então, é legal você em algum momento tentar pegar uma aula ao vivo, porque daí a gente pode arrumar vocês, né? Do tipo, olha, arruma a cabeça pra cá, relaxa o ombro, coisas assim. Mas vocês vão poder fazer aula gravada se for o caso, tá? Então, como eu falei lá naquela hora que eu tava falando da mensalidade, né? Só pra vocês saberem, a gente tem um valor que a gente chama de valor ideal, que a gente acha que é um valor justo, que é R$120 por mês, mas se a pessoa falar, putz, 120 me aperta, então a gente tem um valor de R$100 também, se a pessoa falar, não consigo, né? Mas eu gostaria muito de fazer, então pode ser R$100 e dá para negociar para até R$60, se a pessoa falar, meu, eu quero muito, mas eu tô com dificuldade, pandemia, sem grana e não sei o que, mas eu preciso, eu quero muito, daí a gente faz. E lógico que a gente conversa, tá bom? Vocês podem me mandar direct e tudo mais.
Aí, agora eu vou trazer um bônus surpresa pra vocês, que além desse trabalho com o yoga que eu faço, relembrando aqui, porque tem gente que chegou depois, é o yoga do seu momento, tá? É o yoga pra você que é agitado, exatamente pra você que é agitado, pra você que é nervoso, pra você que tá com ansiedade, é pra você. Você tá com sede, eu vou te oferecer água. Eu vou te oferecer calma. Não vou te obrigar, não vou te amarrar. E você vai ficar sofrendo, eu sou agitada, eu quero me mexer, ela não deixa. É o contrário. Eu vou mostrar pra você que você consegue, pelo menos por 1 hora na sua vida, não pensar nos seus problemas. Tá? Eu não tô prometendo milagre não, gente. Qualquer coisa é seu dinheiro de volta, tá bom? Eu tô falando por experiência própria. É disso que eu tô falando. Eu faço isso por mim, que a minha cabeça loucona eu consigo fazer e eu amo, tá? Eu amo dar aula e eu amo fazer aula. Então, agora o bônus que eu falei que eu ia falar, né? Além disso, eu gosto muito de falar esses assuntos que eu tava falando aqui com você, do bem-estar, da nossa dificuldade pra gente superar os nossos limites, da gente reconhecer os nossos limites. Eu gosto de falar sobre inteligência emocional. Eu já estudei muito, eu falei no começo da live, né, que eu já estudei de um tudo nessa vida. E então eu montei um grupo no WhatsApp, é uma coisa totalmente descomprometida, voluntária, não tem envolvimento de grana, não é cobrado nada, não acontece nada, mas é um grupo para reflexão e autoconhecimento. Então, nesse grupo, eu posto alguns pequenos conteúdos, como se fosse um podcastzinho, assim, um áudio, de coisas pra gente refletir na vida. Esse grupo ele fica fechado durante a semana, porque daí, senão as pessoas incham muito o grupo, né, com bom dias e boa tardes e boa noites. Então, o grupo só eu posto durante a semana. E eu faço a postagem normalmente às quartas-feiras, porque segunda e terça minha vida é muito louca, não dá pra eu ficar postando áudio. Normalmente eu posto na quarta. Aí na sexta eu abro o grupo, porque daí as pessoas comentam, perguntam, sugerem, fazem depoimentos. Eu tô com uns depoimentos maravilhosos das pessoas falando: meu, que legal, eu tô vendo aqui que não sou só eu não tô sozinha. Então a gente tá formando uma rede de apoio mútua. Tá muito legal. Se você quiser, manda um direct pra mim com o seu telefone que eu incluo você no grupo. Como eu disse, não é nada cobrado, não tem nada a ver. Você não precisa falar nada, você não precisa, como é que fala, contribuir com a sua fala, né? É só mesmo um jeito que eu achei de levar a minha palavra para as pessoas de alguma forma, porque normalmente as pessoas gostam das coisas que eu falo, ajuda. Então, aí eu montei esse grupo. Tá bom, gente? Eu acho que já meio que tá na hora de eu encerrar aqui com vocês. Eu só queria ver se tem alguma pergunta daqui. Tá tudo bem? Eu não sei se travou ou não. Ai, me desculpem as pessoas que pediram algumas coisas aqui pra mim, eu não sei fazer. Como eu disse no começo, essa é a minha primeira live, então eu posso compartilhar depois, né, o vídeo em alguns outros lugares. Eu vou aprender, gente. Prometo que as próximas lives vão ser melhores, tá bom? Então eu acho que eu vou parar por aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, se não ficou claro alguma coisa, pode me mandar um direct, pode me perguntar, que daí eu quero ver se eu faço mais lives daqui pra frente. Não vou saber a frequência, não posso te falar, a impermanência existe, a vida é muito louca, mas é uma coisa que eu faço com carinho pra falar com vocês. Então a gente vai se encontrar mais vezes, aí eu posso comentar as dúvidas e tudo mais, tá bom? Muito obrigada pela presença. Um beijo. Tem alguém querendo me mandar uma mensagem. Eu não sei se tem a ver com esse vídeo, mas eu vou descobrir daqui a pouco. Então agora eu também tenho que descobrir como é que encerra. Gente, tchau. Eu vou tentar me desligar daqui de alguma forma. Ai, eu não sei fazer. Será que é só fechar no X?